Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do RendaEnFi. No vídeo de hoje eu vou falar de um fundo imobiliário que vem sendo muito comentado nos últimos tempos. Aí a gente inclusive tem um vídeo sobre ele aqui no canal já, que é o KINP11. Então ele é um fundo de desenvolvimento e está chegando o final do prazo dele. Ele é um fundo imobiliário com prazo definido, tá? Então vamos trazer mais algumas informações sobre ele aí, atualizar vocês de como está a situação desse fundo imobiliário, que eu tenho certeza que várias pessoas aí estão curiosos, querem saber um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, como de costume, no início do vídeo eu gosto de estar apresentando para vocês aqui o nosso canal, que é o RendaEnFi, um canal especializado aí para trazer informações para vocês sobre fundos imobiliários, de todos os tipos de fundos imobiliários, análise de fundos imobiliários, simulações. Então a gente tem todo tipo de conteúdo aqui no nosso canal para fazer você realmente aprender a investir em fundos imobiliários, você sair aí do zero para ser um investidor de fundos imobiliários, ou se você já investe, para você aprimorar aí os seus conhecimentos, tá? Então eu peço que você se inscreva, ative o sininho. Muita gente que assiste os nossos vídeos aqui não são inscritos, então eu peço que você se inscreva, ative o sininho, nos dê essa oportunidade de estar passando para vocês o nosso conhecimento para que vocês também cresçam junto com a gente. Então bora pro vídeo. A gente vai falar do KINP, a gente já vai aqui para uma tela aqui, por exemplo aqui do Fundos Explorer. Então o KINP11 ele é um fundo determinado, tá? Então ele tem um prazo determinado, ele tem um final, não é aquele fundo imobiliário que você compra e fica anos, tendo investido ali e recebendo seus rendimentos. Então ele tem um prazo definido, ele é um fundo de desenvolvimento, A gente vai dar uma olhada em alguns indicadores dele aqui. Então está tendo muita procura ultimamente sobre esse fundo imobiliário, justamente por conta desse prazo que está chegando ao fim, Então ele já está próximo, o prazo final desse fundo imobiliário é 2023, então ele está chegando. Então já está muita gente ficando angustiada, pessoas não sabem por que está caindo esse fundo imobiliário, algumas pessoas que compraram e não sabiam, não investiram, não investigaram muito bem a respeito desse fundo imobiliário, acabaram comprando e não sabem disso. Então acho que é importante a gente dar uma atualizada no pessoal. Aqui a gente já vai dando uma olhada, a liquidez, que está em 1.263, ela já foi muito maior do que isso. Isso é sinal de quê? Que várias pessoas que já investiam no fundo imobiliário já estão saindo desse investimento, Não vão esperar até o final do fundo imobiliário, aí, até o prazo determinado. Então já tem muita gente saindo, então está diminuindo já essa liquidez. Quanto menor a liquidez, é mais complicado para você que ainda está no investimento para sair depois. Vai ter menos oferta, menos gente querendo comprar. Então já está chegando num nível bem difícil aqui de liquidez. Tá? O preço dele aí de 9,63, a gente vai dar uma olhada logo abaixo, como que está se portando, como que está variando. Eu imagino que já deva estar caindo bastante esse preço. A gente vai dar uma olhada logo abaixo também nos gráficos. O último rendimento que foi pago foi 13 centavos, então por cota. Então para cada 9,63 que você tivesse, você ia receber 13 centavos de volta, que dá um percentual alto, 1,42%. Geralmente esses fundos de desenvolvimento também eles pagam muito bem, só que eles têm, alguns deles aí, tem esse prazo determinado, um prazo definido, e você tem que ter sempre muita atenção com isso. São fundos imobiliários que são mais arriscados ainda do que os outros tipos, tá? Patrimônio líquido de 40 milhões, eles já vêm também diminuindo esse patrimônio, porque como funciona esse fundo de desenvolvimento? Eles fazem os projetos, eles pegam uma incorporadora e uma outra empresa que faz a construção aí desses desenvolvimentos, eles fazem o desenvolvimento, planejam, fazem tudo, depois eles começam a vender. Esse é a lógica de um fundo imobiliário de desenvolvimento. Então, eles vão fazendo, vão vendendo, o patrimônio líquido vai diminuindo também. E o valor dessas vendas que eles vão fazendo, eles vão pagando na forma aí de amortizações. Isso é outra coisa que o pessoal talvez não entende bem. Tem os dividendos pagos, que são aqueles todos os meses, tá? E tem as amortizações. Amortizações também são os pagamentos que eles fazem, mas essas são um pouco diferentes. Elas são relativas a lucros de vendas, por exemplo, que o fundo imobiliário acabou fazendo. E é como se funcionasse assim, uma transmissão do patrimônio. Então, diminuiu o patrimônio do fundo imobiliário, mas esse patrimônio foi repassado para os cotistas, Eles pegaram esse valor. Não é como um rendimento que o patrimônio continua lá intacto e você só paga a renda. Então, você pega o patrimônio e aí você distribui o patrimônio para os cotistas. Isso é a amortização. Aqui o valor patrimonial desse fundo imobiliário ele já caiu, ele já está em 5,60. Então, de uma certa forma, ele ainda está inflado esse preço, tornando ainda mais arriscado o investimento nesse fundo imobiliário nesse momento. Então ele está extremamente acima do valor patrimonial, 9,63 está o preço e o valor de 5,60. É como se ele valesse 5,60,
mas está sendo vendido aí a 9,63. Então, está extremamente extrapolado esse preço, muito perigoso para os investidores no momento entrarem, tá? E a rentabilidade no mês aqui demonstrando já, como eu tinha mencionado, uma grande queda, né, nesse último mês, 33,76%. Por que está caindo assim? É um grande problema? É o final do fundo imobiliário chegando. Então, as pessoas já estão saindo, quanto mais pessoas vendendo as suas cotas, mais o valor cai. Isso é normal nesse caso. Aqui vamos dar uma descidinha um pouco. Então, ele é um fundo de desenvolvimento, como eu tinha mencionado, né? Ele é do tipo tijolo, então eles fazem o desenvolvimento, faz toda a implantação aí dos imóveis, depois eles vendem esses imóveis e repassam o valor para os cotistas, tá? Então por isso eles têm esse prazo definido. Então, como eu tinha mencionado, eles possuem um nível maior de risco, né? Mas também, em contrapartida, eles podem oferecer um potencial maior de retorno, que é o natural. Quanto mais risco você tem, maior o potencial de retorno, mas o investidor tem que ter isso na mente para não tomar sustos aí mais para frente. Aí a fundação, né, desse fundo imobiliário então foi em 2017 e o prazo dele, né, são 6 anos que então vai finalizar agora em 2023. É por isso, de tudo isso, muitas pessoas estão vendo, estão falando, esse fundo imobiliário está ruim, tá, não sei o que está acontecendo. Então ele é simplesmente um fundo de desenvolvimento, tem um prazo definido, é 2023, as pessoas estão vendo que está chegando no final, está caindo o valor da cota ali, o preço da cota, eles estão saindo fora do investimento. É isso que está acontecendo basicamente no fundo imobiliário, tá? E ele já vai chegando no final, as pessoas querem realmente sair, não vão esperar ficar até o final, algumas até com certeza vão acabar ficando, mas o pessoal já começa a sair, pegar o seu dinheiro, investir em outro lugar. Descendo mais um pouquinho, aqui o histórico, né, de cotações aí, a gente pode colocar um ano, por exemplo, que eu gosto de dar uma olhada, olha só como de repente ele teve uma boa queda e obviamente está chegando o final do prazo desse fundo imobiliário. E também outras coisas, obviamente, eles devem ter vendido algumas coisas e ter feito amortização também. Isso daí vai influenciar diretamente nesse preço, tá? Nessa queda de preço também. E aí a gente pode descer mais um pouquinho. A taxa de administração, né? É importante falar também que é de 1,45% ao ano. E eles têm a taxa de performance, assim como vários outros fundos imobiliários que são muito rentáveis, né? Eles conseguem atingir altos níveis aí de pagamento de rendimento, eles têm uma taxa de performance que é de 20% sobre o que superar o IPCA, mais 6% ao ano, tá? A gente pode descer mais um pouco. Aqui o histórico de pagamento dos dividendos. Então eles têm um bom histórico, têm já suas oscilações, né? Eles já vêm há algum tempo aí tendo algumas oscilações nos pagamentos, mas fundos de desenvolvimento são mesmo dessa forma. É difícil ter uma previsão clara do valor que vai ser pago. Fundos de desenvolvimento são mais arriscados por isso também, nesse ponto. A gente pode descer mais um pouquinho. E aqui alguns comunicados, né, avisos, assembleia, informe periódico, que eles definem, né, e colocam para vocês, tanto nesses sites, Fundos Explorer ou outros sites que divulgam esse material, mas também eles divulgam isso aqui no site do fundo imobiliário. E principalmente, né, eu sempre falo para vocês olharem o site do fundo imobiliário, verem lá as informações, se eles colocam de maneira clara. É sempre muito importante ter essa clareza na transmissão das informações, ainda mais se tratando de um fundo de desenvolvimento que possui mais risco, eles têm, no caso, um prazo determinado, né? Ele tem um final, esse fundo imobiliário, é importante a pessoa saber em que momento ela está, se ela está no começo desse fundo imobiliário, se ela está no meio, se ela está no final, para ela também não acabar entrando aí no momento errado, no momento ruim, e vendo o seu dinheiro cair. Por exemplo, ele está muito inflado esse preço. Provavelmente, se você entrar hoje nesse fundo imobiliário, você vai ver o seu dinheiro cair muito nos próximos dias ou próximas semanas, tá? Então esse vídeo não é recomendação de compra, tá? Então vocês precisam ficar muito atentos. Eu, particularmente, não entraria, obviamente, nesse fundo imobiliário num momento como agora, porque ele está no final dele, ele está com preço inflado, pode ser que venha a cair bastante nos próximos dias, tá? Mas foi um grande fundo imobiliário, é um grande fundo imobiliário, distribuiu muito rendimento para os cotistas, é um ótimo fundo imobiliário, mas ele já está no final da sua vida útil, tá? Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Queria passar para vocês, né, atualizar vocês desse fundo imobiliário, que é o KINP11, né, um fundo imobiliário muito interessante, mas que já vem chegando no final da sua vida, né? KINP11, então, fundo de desenvolvimento, prazo determinado, liquidez diária já vem caindo. Era importante vocês terem uma boa visão desse fundo imobiliário, né? Porque tem pessoas que às vezes estão querendo entrar e não sabem na situação que está o fundo imobiliário. Tem gente que não sabe se deve sair já ou se vai sair mais para frente. Então, é mais para atualizar vocês, para vocês terem um bom entendimento desse fundo imobiliário. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários, querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é sempre muito importante para a gente ver esse número crescendo. Isso demonstra para a gente que vocês estão gostando do nosso conteúdo, estão aprendendo com a gente e o intuito nosso é esse mesmo, trazer informações para vocês aprenderem a investir em fundos imobiliários.
Vou deixar o link aqui das nossas redes sociais, né? A gente está no TikTok, está também no Instagram, diferentes materiais, né, a gente coloca nessas redes, então é importante, se você quer aprender mais, gosta da nossa metodologia, é importante você se inscrever e estar acompanhando também nas outras redes sociais. Vou deixar os dois links aqui dos nossos e-books, a gente tem um e-book tanto para o iniciante como para o básico ao avançado, tá, que é mais completo. Ele inclusive tem 13 módulos, então é muito completo, com certeza é um dos e-books mais completos do mercado e está com um preço muito bacana, tá? Dê uma olhadinha no link lá e eu tenho certeza que você vai aprender e vai agregar muito para você com esse e-book. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!